Olá pessoal, esse é o nosso terceiro e último vídeo comemorativo à Semana da Dislexia e hoje nós falaremos sobre o disléxico e o âmbito escolar. Então, algumas orientações, apontamentos, observações com relação aos professores, aos coordenadores, aos pais que precisam desenvolver e constantemente estar nessa parceria junto com a escola. Então, hoje o tema principal é disléxico e a escola, não é, Silvana? Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você confidente, fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá um feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor se quiser. Não me esqueça num canto. É isso. E é importante, muito importante, Luciana, sabermos que a escola não tem o papel de diagnosticar a dislexia, né? Nós podemos suspeitar, como eu falei no vídeo anterior, existem crianças de risco na fase pré-escolar. Na fase do Fundamental 1, a gente pode suspeitar que a criança tem dislexia. E qual é o papel da escola nisso tudo? Na hora que a gente suspeita, nós podemos chamar os pais, conversar. Sabemos que a dislexia é genética e, de repente, saber o histórico dessa família. Se existe algum caso de dislexia ou casos, porque como a dislexia é, digamos que recente, ou caso de pessoas na família que não tenham conseguido se alfabetizar ou tenham apresentado muita dificuldade na alfabetização. Silvana, é a importância, então, dessa parceria que a gente vem falando bastante de pais e escola. Muito. Né? Os pais precisam frequentar não só as reuniões junto com a parte pedagógica da escola, com as coordenações pedagógicas, reuniões de pais. Então, assim, estar mesmo atento presente, a todas as informações da escola e desenvolver esse trabalho em conjunto. Quando se tem uma dificuldade, seja lá qual for, no caso aqui a dislexia, a gente precisa trabalhar com as mesmas orientações, com as mesmas informações. A fala tem que ser a mesma. Exatamente, senão a criança fica perdida, o adolescente fica perdido. Então, essa parceria é extremamente importante. Então, se a escola não pode diagnosticar, o que ela pode fazer, Silvana? Então, para a gente ser bem pontual, para os professores serem orientados, assim como os coordenadores, gestores e toda a comunidade escolar, quais são os principais fatores e pontos que, começando lá para a pré-escola, que os professores da pré-escola podem observar? Cabe à escola, né? Observar, por exemplo, se o seu aluno de educação infantil não folheia livros, não tem interesse pelo escrito. Então, é importante observar isso e, com o tempo, ver se em casa também isso acontece. Se a família oferece instrumentos de leitura e a criança não acessa, não tem vontade. Então, são as crianças de risco que a gente fala.
Já no Fundamental 1, quando ela começa a se alfabetizar, então, ela está com dificuldade, ela não consegue, né, decodificar de forma Vocês lembram adequada. que no primeiro vídeo nós falamos que o diagnóstico preciso e realmente formal da dislexia, ele só acontece após a fase da alfabetização. Então, professores, atentos aí ao Fundamental 1, né? Quando a gente está lá no primeiro ano, segundo ano, essa transição. Segundo ano, normalmente, uma fase importantíssima. O que observar no seu aluno para não diagnosticar, não rotular. Isso é muito importante, o rótulo, não rótulo, nunca, né? Aliás, não só na dislexia, mas em todas os distúrbios ou dificuldades, seja lá qual for. Mas o que observar a partir do Fundamental 1 para que se leve a coordenação, troque com os pais em casa, o que, Silvana? Exatamente. É super importante que se perceba que a criança não folheia livros, que ela tem dificuldade nas rimas, como falamos no outro vídeo, então ela não consegue rimar, que é uma coisa que na escola, na educação infantil, eu dei aula em educação infantil, a gente trabalha muito, né? Tem um copo de veneno em cima do piano, quem foi que bebeu? Então assim, rimas, parlendas, e a criança de risco para dislexia, ela não consegue perceber isso. Mais uma vez, a importância do coordenador pedagógico para fazer todo esse link e juntar o grupo. Informar, né? Então, coordenadores aí, né? Se a gente está falando de rima, de musicalidade, então juntar esse grupo de professores de música, a importância que tem aqui, né? Trazer, olha, aquele aluno não está rimando, aquele aluno não consegue entrar na música, levar isso para discussão pedagógica, observar se tem apontamentos do professor de leitura, de alfabetização, juntando os pontinhos, porque a gente pode fazer a diferença, não diagnosticando, mas encaminhando para o local correto, né? Encaminhando aí para os profissionais. A gente tem a ABD hoje, a Associação Brasileira de Dislexia, sim, que auxilia muito, né, nessa questão do diagnóstico, ou outras equipes multidisciplinares. Então, pessoal de Fundamental 1... Como nós temos no Espaço Ser uma equipe multidisciplinar que também faz o diagnóstico. Então, assim, encaminhar. Mas antes ainda, Luciana, do encaminhar, é perceber essas características diferentes desse aluno ou desses alunos. Perceber e intervir. De que forma a escola pode intervir? Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Silvana, retomando, então, essa questão quando os professores colocam a cor diferente para diferenciar um parágrafo do outro, porque a gente sabe que o disléxico acaba tendo essa dificuldade e também não vai prejudicar os outros alunos, sim, né? Porque você olhar com cores diferentes, parágrafos diferentes, facilita para todo mundo. Uhum. É importante também que o aluno seja orientado para que no seu caderno ele coloque os parágrafos de cores diferentes? Então, Luciana, depende. Você pode oferecer essa oportunidade. Olha, você quer usar cores? Pode ser uma motivação. Eu tive aluno já disléxico que foi super motivador escrever, trocar de cor a cada parágrafo. Isso motivou a escrita, motivou a leitura. Então, assim, se oferece a oportunidade. Se você quiser, você também pode fazer cada parágrafo de cor diferente. Para oferecer, professores precisam conhecer, saber das técnicas, saber a respeito de quais orientações são importantes para o aluno disléxico ou não. Sim. Qual outra orientação é importante também que a gente pode ter com relação às avaliações que são tão temidas? Então, eu acho não. A gente pode oferecer sim uma forma de avaliação diferenciada. A escola está muito engessada, né, e acostumada a avaliações só escritas. Leitura e escrita, é só isso que se cobra em todas as avaliações. Então nós podemos assim oferecer uma forma de avaliação através de um trabalho de maquete, através de um trabalho de desenho, né? Então outras habilidades serão cobradas que não só a leitura e escrita. Aliás, Luciana, em relação a isso, tem um filme muito interessante, né, chamado Como Estrelas na Terra, ou Nem Toda Criança é Especial, que é bem importante, que quem tem dislexia,
quem convive com disléxicos assista. E, aliás, outras comorbidades também, outras Sim, coisas, porque junto com a dislexia, o como a gente personagem comentou. principal do filme tem dislexia, tem TDAH, TDAH, tem uma descalculia, e é muito importante, é bem interessante ver todas essas situações. Enfim, a gente pode cobrar avaliação de outras formas. A gente não precisa, única e exclusivamente, cobrar como o aluno deteve aquele conhecimento, aquele conteúdo, só através da escrita ou da leitura. Importante também não parecer aí para os professores e coordenadores, enfim, para toda a comunidade escolar, que o aluno seja o tempo todo dotado em volta dele coisas que facilitem e que façam com que ele passe de forma fácil. Não é isso que a gente está falando. São artifícios, são técnicas, coisas utilizadas, instrumentos para que ele possa desenvolver o seu potencial dentro da sua dificuldade. Então, assim, é importante que tenha esse conhecimento, que tenha essa teoria incorporada em toda a comunidade escolar, para que eu possa oferecer para o meu aluno. Não tem as inteligências múltiplas, eu não tenho que conhecer isso para ser um educador, então é importante que eu saiba também quais as técnicas, quais as formas de aprender para cada um, para cada diferente, para cada indivíduo que é diferente, que tem a sua dificuldade. Então a gente também não pode esquecer. Tem avaliação formal? Tem. Nós temos hoje uma educação e uma escola ainda mais engessada? Temos. Então, na avaliação formal, falando lá de Fundamental 2 e Ensino Médio, vai ter avaliação formal? Vai. O que eu posso oferecer também? O tempo mais adequado. Sim. Tirar aquele aluno de sala se ele é mais disperso. Uma complementação, às vezes, para sabatinar, que seria o nome mais antigo, mas enfim, que é funcional aí, é que eu possa pegar essa prova e ver que ele não teve tempo, não conseguiu se expressar, eu chamo esse aluno em algum momento e revejo as questões com ele na oralidade, como ele se expressa, Então tem diversas formas, o que a gente precisa é que todos tenham aí boa vontade de ver o aluno se desenvolver frente à sua dificuldade. Sabe que um exemplo interessante, assim, eu vou cobrar. Por exemplo, eu sou professora de História e ensinei sobre o feudalismo para os meus alunos. E aí, de que forma eu posso cobrar isso além da avaliação formal? Ou ao invés? Eu posso escolher além ou ao invés, porque a LDB me permite que eu tenha recursos para atender os alunos com necessidades especiais. Então, a escola pode estar espaldada exatamente na própria LDB. Então, assim, que forma? Eu passei o feudalismo, estudei o feudalismo. Então, vamos fazer uma maquete? Vamos construir uma maquete do que é o feudo? Se ele conseguir colocar aquilo ele explicar para o professor, para os colegas. Sabe? Ele entendeu o que é o feudalismo. Então, existem outras formas de cobrança, de avaliação, que não só a avaliação escrita. Silvana, então assim, saiamos da caixinha, A gente precisa sair da caixinha e realmente se aventurar e saber outras formas de avaliar, que avaliar não é só aquela prova, pergunta e resposta. Com certeza. Então a gente precisa realmente evoluir nesse aspecto. Agora, outra coisa, além da avaliação, existe o como corrigir, a correção. Então, outro ponto, gente, a gente já falou de formas, orientações aí com relação ao número, a letra, ao tamanho da letra, ao espaçamento, a expressão escrita ser colorida, ou não, para facilitar, a forma de avaliar, se tem que usar formalidade, avaliação formal, como que eu faço para complementar ou então substituir. Então, agora, como corrigir? A forma de correção, ela pode ser adaptada, O aluno que apresenta essa dificuldade, seja disléxico ou não, Então, assim, que forma eu posso corrigir? Eu vou elencar, eu vou priorizar. Ele aprendeu, ele errou aquilo, por quê? Qual foi o motivo do erro? Foi uma desatenção? Foi um problema de memória? Ou foi porque ele não sabe o conteúdo? Então, avaliar o motivo do erro é muito importante. Então, quando eu corrijo uma prova de um aluno que apresenta dificuldade, eu tenho que levar isso em consideração, a origem do erro.
né? E o errar, a gente só aprende errando. Então, o errar é importante e mostrar para esse aluno, o que eu vou descontar? Eu vou descontar erros ortográficos de um disléxico? Ele vai apresentar, ele vai dever ponto para você. Então, assim, combine com ele. Tais e tais erros, não vai ser possível não descontar. Outros sim, outros não. E uma evolução, né? Exatamente. Erros. Eu posso cobrar nesse isso, bimestre, depois cobrar outra coisa. Exatamente. Né? Porque ele também vai evoluir. É importante dar a oportunidade dele evoluir. A gente não está falando aqui e querendo que o dislexo seja uma pessoa que está lá no fundo da sala e tudo dá certo, tudo tá bom. Não, ele tem condição de evoluir. Na maior parte das vezes ele tem uma condição enorme e a gente precisa oferecer instrumentos para que ele consiga demonstrar essa evolução. Então, na hora de corrigir, vamos ver a origem do erro. Ele errou por problema de memória? Ok? Então, não é isso que para mim era importante que ele soubesse. É o conteúdo, assim, ele consegue me passar esse conteúdo oralmente? Ele consegue me passar através de um trabalho? Eu vou aceitar, ok. Tem que ser importante, inclusive no Fundamental 2 e no ensino médio, né? Porque essa criança precisa perceber, esse adolescente, a evolução do seu aprendizado. E isso também, mais uma vez, compartilhado com os pais. Os pais precisam ser chamados na escola constantemente. Compartilhar, orientar os pais em casa. Como vai orientar essa tarefa, como vai orientar o estudo. Então, essa parceria precisa realmente ser fidedigna, real e coerente, concisa. Sabe que muitas vezes, Luciana, é interessante antecipar o conteúdo. Então, passar para a escola, passar para a família, olha, daqui uma semana, 2, nós vamos ver sobre descobrimento do Brasil. Então, a família vai conversar sobre esse assunto vai preparar. Né? Porque quando chegar em sala de aula, aquilo não é totalmente novidade, que a pessoa não sabe de onde veio. Então, o aluno que apresenta essa dificuldade, ele vai saber, então minha mãe falou isso, meu pai falou aquilo. Entendi, professor. Ele vai se interessar, vai ser mais motivadora a aula. Silvana, eu também acho que é importante para a gente contextualizar e colocar a importância da família, que falamos no vídeo anterior, mas família e escola é uma parceria, um complemento. Levar seu filho aos museus, a viagens históricas. Então isso é uma orientação, não só para a escola, que a escola já tem as viagens de estudo, enfim, aos passeios, às excursões, que vai contextualizar, mas a família fazer parte também, porque o aluno vivenciando aquilo, realmente fazendo parte, concreto, indo a Minas, a cidades históricas, ele vai entender de uma outra forma toda a parte aí que seria até então mais abstrata, O concreto aí vai auxiliar muito o disléxico a desenvolver e entender melhor, A gente está falando principalmente de Fundamental 2 e médio, que às vezes parece que isso, o andamento, a cobrança maior, temos o vestibular aí no final do período do final do ensino médio, mas enfim, precisamos também saber como esse aluno pode aprimorar e desenvolver de uma forma mais contínua. E a gente sabe, por exemplo, uma de tantas características do disléxico que nós colocamos aqui é a dificuldade de entender, por exemplo, piadas, charges. Então, no concreto, para eles, ele consegue entender melhor. Professores de português, prestem atenção. Não esqueçam disso. É muito comum, ainda bem, com provas mais elaboradas que nós temos hoje em dia, colocando charges, piadas, enfim, o Calvin, seja o que for aí, que é bem importante, Mafalda, conseguir sair um pouquinho daquela coisa tradicional e fazer com que o aluno pense, reflita e discorra melhor, mas que o disléxico tem essa dificuldade, de interpretar dessa forma mais difícil, mais subjetiva. Então, para ele, você pode explicar melhor essa piada, ler com ele a tirinha, fazer essa prova ou essa questão separado, cuidado. Outra coisa importante, cuidado para não expor. Sim. Então, assim, você não sabe. Outro dia eu fiquei bastante preocupada, chocada. Nos dias de hoje, 2015, hoje,
Eu tive um aluno que passa no consultório e falou que o professor dá a nota em voz alta. Cada um falando, fulano tirou tua nota, fulano, né? Eu falei, não, impossível, né? Então, olha a exposição, a gente sabe como, e se o disléxico vai fazer uma prova aprimorada, depois ser contextualizada ou sabatinada, como assim? Você vai divulgar as notas em voz alta, falar de todo mundo? Então, professores, vamos prestar atenção. Cada ser é cada ser, cada indivíduo, cada dificuldade. Você, professor, nós, professoras, temos as nossas dificuldades, todos nós temos. Você vai expor seu aluno? Claro que não. Né? A gente tem que lembrar aí que se ele estiver emocionalmente bem, ele vai desenvolver melhor. Se ele tiver com autoestima, né, não comprometida, ele vai acreditar nele, ele vai achar que é possível, ele vai atrás disso. Então, assim, vamos lá prestar atenção, né, nesse contexto e conseguir fazer com que cada um desenvolva da sua forma. Eu não estou nem falando do seu ritmo, a gente pode puxar, todo mundo pode ser puxado, mas com as técnicas e com o olhar conforme a sua realidade. Né? E da mesma forma que não é porque eu sei que meu aluno é disléxico que eu vou anunciar para a sala, né? Eu já tive casos também que o professor chegou e falou assim, olha gente, a fulana é disléxica, então a gente vai agir diferente com ela. Assim, em sala de aula, não tem o menor cabimento. É uma exposição, né? Não tem o menor cabimento. Então assim, é disléxico, ok. O que eu posso fazer para que essa característica, eu insisto, a dislexia é uma característica. O que eu posso fazer para que essa característica não atrapalhe o meu aluno, né? Nós temos N características, eu falo assim, o olho azul, o olho claro, azul ou verde, ele tem uma dificuldade de exposição à claridade, né? Nem por isso ele é menor ou maior, melhor ou pior do que o olho escuro. É simplesmente uma característica. O que ele faz? Ele usa um óculos escuro, que melhora para ele essa exposição ao sol. Então, o disléxico é uma característica de leitura e escrita, uma dificuldade de decodificação, ok, o que ele faz? Ele lê mais, ele tem que ter outros recursos, como um óculos. Se a gente usar a lente adequada, ele se desenvolve também. Exatamente, né? Então, é importante que os educadores saibam disso, né? Todos, né? Agora nós estamos assim, nesse vídeo falando de escola e disléxico. Então, que os educadores saibam, sim, que os disléxicos têm condição de chegar muito longe, de ir muito longe, né? E os instrumentos que nós podemos oferecer para isso. Nós não estamos facilitando, nós estamos simplesmente colocando em igualdade, né? O disléxico e o que não tem dislexia. E lembrando que educador, né? Ser educador, é importante ter o conhecimento. Então vamos fazer o uso do conhecimento de tudo que a gente tem hoje para aplicar e fazer com que cada um possa realmente se desenvolver. Essa é a missão, é a função do educador, né? Fazer o uso de toda a tecnologia, de todo o conhecimento para que todos possam se desenvolver. E sabe uma coisa importante também, Luciana? É o mito da prova oral. Ah, é disléxico, então vai fazer prova oral. Não só prova oral. Ele pode fazer prova oral, se necessário. Se não, ele vai fazer a prova escrita e aí a gente vai ver o que ele conseguiu e aí a gente complementa a nota, porque a escola tem né, nunca é uma nota só. Tem essa liberdade. Então tem mais o trabalho, tem mais a participação, tem mais... Então assim, vamos complementar e não tirar a possibilidade dele fazer a prova escrita. Porque... se desenvolver na parte escrita. Exatamente. Né? A cada etapa, ele pode se desenvolver e evoluir na escrita. Pode não. Com certeza ele vai evoluindo. E aí a gente vai tirando o óculos. Sabe assim? Eu tenho uma miopia e aí eu vou usar o óculos enquanto eu a tenho e aí vai o grau diminuindo e quando eu tiver uma certa idade, a miopia sumiu? Eu não preciso mais do óculos? Então, é isso mais ou menos que a gente tem que lidar em relação à dislexia. Não adianta, como né? educadores, né? A gente tem que retomar, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Com certeza. Né? Educadores sabem esse lema e aí de cor. Sim. E a gente precisa fazer uso disso. Sejamos sensíveis, todos, principalmente educadores. Que o nosso vídeo tenha servido
para vocês educadores, para vocês pais, para vocês alunos disléxicos ou não disléxicos, né? Com qualquer dificuldade que seja, porque eu insisto em dizer que todos esses recursos e mecanismos que nós utilizamos para os disléxicos servem para qualquer pessoa e não atrapalham quem não tem nada, né? Nenhum distúrbio, nenhuma dificuldade. Então, vamos fazer uso deles. E deixem aí os comentários, as dúvidas, os questionamentos, para a gente poder juntos construirmos aí cada vez mais instrumentos, cada vez mais técnicas e auxiliando todo mundo, para que todo mundo possa se desenvolver. Todas as dificuldades. Obrigada, Okay? gente. Até a próxima. Abraços, até mais.